Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versos 1 e 2. Nós vamos falar hoje sobre o silêncio de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o peso que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. O 2 diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Amém? Nós estamos diante de um contexto que a Bíblia fala de um profeta chamado Abacuque. E esse profeta, ele vive um silêncio de Deus, vive uma crise, porque ele clamava naquele momento a Deus, e aparentemente não havia uma resposta de Deus para ele. O profeta Abacuque foi um profeta que profetizou para o reinado, para Judá, que naquela época houve a divisão das tribos, e Judá e Benjamim se tornaram o reinado de um lado, e as outras 10 tribos se tornaram o reinado do outro lado, o reinado do sul, o reinado do norte. E o profeta Abacuque foi um profeta levantado naquele tempo para profetizar para Judá. Então, essas 2 tribos ficou chamada como Judá, e as outras 10 tribos foram chamadas como Israel. E o profeta Abacuque foi um profeta em que se levantou, porque naquele tempo Deus, ele levantava os seus profetas para falar com o povo. E aquele profeta, ele tinha a mensagem de Deus e passava para o povo. Eles recebiam a mensagem de Deus e passava para o povo. Mas nesse momento, foi um momento tão assim crucial na história do profeta Abacuque, em que ele não tinha mensagem para passar para o povo. Judá estava vivendo um tempo de grande iniquidade, de grande pecado, e ele clamava a Deus, pedindo uma resposta, pedindo uma palavra a Deus, e Deus não falava com o profeta. Porque qual é a missão do profeta? Passar o recado de Deus. O Senhor fala com ele, ele vai falar com o povo, sim ou não? Então nessa hora o profeta Abacuque, ele entra numa crise, perguntando: Deus, até quando eu vou te clamar e o Senhor não vai me responder? Até quando eu vou estar diante da tua presença falando contigo, e aonde eu estou, o local onde o Senhor me plantou, me colocou, a iniquidade tem tomado a nação, a violência, a ruína, a destruição, e eu tenho te clamado, e o Senhor não tem me escutado. O profeta Abacuque foi um profeta que viveu um tempo de silêncio de Deus. E hoje nós vivemos a mesma coisa, porque praticamente todos os homens da Bíblia, eles viveram um tempo de silêncio de Deus. Todos os homens grandes, os homens descritos na Bíblia, eles viveram um tempo em que Deus se calou, em que Deus, houve uma ausência de uma voz profética, e o povo, e esses homens, ficaram sem ouvir a direção e a voz de Deus. E muitas vezes nós vivemos a mesma coisa. O que nós falamos? Deus me abandonou, Deus me deixou. Eu oro, mas Deus não me responde. Eu oro, pastor, mas eu não consigo saber a direção. Eu oro, mas eu não sei o que fazer. Aí as pessoas falam assim: parece que Deus se calou. Porque verdadeiramente nós vivemos o silêncio de Deus. Deus muitas vezes se cala, porque a Bíblia diz que nós devemos ser tardio em falar e sempre pronto em ouvir. Então Deus, ele também é assim. Deus, ele não joga a conversa fora, e muitas vezes Deus não entra num contexto que nós estamos vivendo, numa crise que nós estamos vivendo. Porque Deus, no silêncio dele, ele quer trazer dependência aos seus filhos, maturidade aos seus filhos. Deus quer trazer confiança,
Deus quer restaurar a esperança. Então Deus, ele se cala. E nós ficamos perguntando, meu Deus, aonde que o Senhor está? Será se Deus me abandonou? Ah, pastor, eu já vivi isso. Eu já perguntei muitas vezes a Deus aonde Deus estava, por que Deus não me responde? Mas pastor, eu vi uma canção da Cassiane, que ela diz que quando Deus está em silêncio, porque Ele está trabalhando. Então estou tranquilo, Deus está trabalhando a meu favor. Deus, Ele trabalha assim no silêncio. Mas esse trabalhar vai muito mais além daquilo que nós imaginamos. Porque será se Deus só trabalha para te abençoar? Ou Deus, Ele trabalha também para te corrigir? Então, cuidado com o que se fala por aí, não criticando a música da nossa irmã, que está certa ela, mas nós temos às vezes que completar aquilo que falamos. Há um tempo atrás tinha um jargão que falava aí, né? Aquele que tem promessa de Deus não morre. Aí ficava todo mundo, eu estou todo desconcertado, então nunca vou morrer, eu estou esperando a promessa. Moisés foi um que tinha promessa, e morreu, e não entrou na promessa, apenas viu a promessa. Então tem gente que tem promessa e morre sim, porque Hebreus diz que vai morrer com a promessa. Então cuidado com o que o povo diz por aí. Veja o que a palavra diz, né, Cristiano? Pega lá a Bíblia e fala, esse aqui é o meu manual de regra, de fé e de prática. Essa aqui é a minha bússola. Porque o que dizem por aí, muitas vezes não é o que está escrito aqui. Porque aquele que tem promessa de Deus, se não permanecer firme, vai morrer e a promessa vai ser tampada com a promessa por cima. Sim ou não? Eu sou imortal. Eu não morro sem ver a promessa com uma condição. Se eu permanecer firme no propósito. Porque se eu estiver fora do propósito, eu posso morrer, ainda que Deus tenha promessa para a minha vida. Amém ou não amém? Então, muitas vezes, nós vivemos uma coisa que não existe. Uma coisa que criamos na nossa mente. Quando nós falamos do silêncio de Deus, nós sabemos que Deus, ele é intenso. Nós sabemos que Deus, ele pode fazer infinitamente mais além daquilo que pensamos ou imaginamos. Nós sabemos que quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Amém que Ele está trabalhando. Mas Deus está trabalhando para quê? O que Deus está fazendo nesse silêncio? Porque ninguém gosta de vivenciar o silêncio de Deus. Alguém gosta? Você que tem esposa, que tem marido ou que tem filho, uma das piores coisas é você falar, oh minha filha, ela não ouviu nada, finge que nem está vendo. Você chega para a esposa, oh meu amor. Hã? Você chega para um amigo, fala com ele, não está nem para você. É ruim ou não é? É ruim demais. Viver o silêncio de Deus, muitas vezes não é bom para nós. E a gente está gemendo, clamando. E há uma ausência de voz no arraial. E você fala, meu Deus, eu estou só. O Senhor me deixou. Talvez você fale assim, ah pastor, nem tanto assim, é porque talvez você nunca viveu, você não está vivendo isso. Porque aquele que está no meio da tribulação, e não ouve a voz do Eterno, a voz de Deus, meu irmão, é terrível. Mas quando você está no meio da tribulação, e você ouve aquela voz, você fala, oh meu Deus, eu estou seguro. Mas quando tu não ouve, há um desespero dentro de nós. Porque Deus se silenciou, Deus se calou. Então nós temos que tomar cuidado também o que dizem por aí. Se Deus se calou é porque eu estou bem na fita. É porque Deus vai me abençoar. Ele está trabalhando a meu favor. Se Deus se calou é porque vem uma grande bênção para mim. Não é o que eu vejo aqui, que está escrito aqui. Até quando eu vou te clamar e o Senhor não vai me escutar? Deus se calou e falou, Abacuque, estou calado.
E qual foi a resposta depois para Abacuque? Foi de bênção? Foi de juízo. Deus estava preparando e planejando um juízo sobre Judá. E Deus vinha com tudo. Porque Deus pegou uma das nações mais terríveis, chamados caldeus. A Bíblia diz que os caras eram como os animais. Eles vinham ferozes para destruir. E Deus falou a Abacuque: agora chegou o momento de eu me levantar e abrir a minha boca. O silêncio acabou, mas eu quero te dizer uma coisa: eis que vem contra Judá os caldeus, nação terrível. Sabe o que Abacuque falou? Abacuque entrou em crise novamente, falou: não, Senhor, como o Senhor vai pegar uma nação ímpia para corrigir o teu povo? Deus falou: é isso aí mesmo. Viver o silêncio de Deus. Deus está trabalhando, pode trabalhar para uma grande vitória, eu creio. Mas cuidado que pode ser juízo. Então nós temos que aprender que quando nós entramos no silêncio, isso não significa que Deus está paralisado. O silêncio não mostra que Deus ele se calou porque Ele não está fazendo nada. Deus está trabalhando sim. Deus está fazendo alguma coisa porque Deus ele sempre está fazendo. A Bíblia diz no Salmo 121, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Eis que não tosquenejará. Tosquenejará significa nem cochila. Ele não cochila e não dorme o guarda de Israel. Pastor, Deus, o que ele está fazendo? Trabalhando. Nem cochilar ele cochila. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Então, querido, Deus ele não brinca em serviço. Deus é Deus. E quando Ele se cala, Ele está em silêncio. Ninguém se cala à toa. Ninguém se cala porque eu quis me calar, porque entrei numa neurose. Eu me calei por causa de alguma coisa. Porque me feriram. Talvez porque vi uma situação e eu preciso ficar quieto na minha. Ninguém se cala do nada. O silêncio é um produto do nada e do acaso de uma neurose. Não. Todo mundo se cala por causa de alguma coisa. E por que Deus se calou? E por que Deus entra no silêncio? E por que nós vivemos a crise do silêncio? Porque o silêncio nem sempre é um juízo. Mas pode ser algo que Deus está preparando. Mas antes de Ele preparar e entregar na nossa mão, Ele está gerando em nós confiança, devolvendo a esperança. Então nós temos que aprender que o silêncio de Deus, ele produz, ele tem um sentido. Deus não se cala à toa. Deus ele tem o porquê que Ele se calou. E nós muitas vezes vivemos esse silêncio. E às vezes é tão ruim, querido, tu está no meio do deserto. Deserto já é lugar de solidão, de escassez. E nós entramos naquele deserto e queremos conversar com a única pessoa que é o nosso melhor amigo, que a gente realmente se prende nele, e a gente está, meu Deus, o que está acontecendo? Me tira dessa tribulação, dessa prova. A gente está orando, querido, e nada. E há uma ausência de uma voz profética de Deus no meio do arraial, no meio da família, e no meio do nosso interior. E nós ficamos desesperados por causa disso. Mas a primeira coisa que eu queria te dizer, que o silêncio de Deus não é resultado de que Ele te abandonou, do que Ele desamparou, desistiu de você. O silêncio de Deus não é porque Ele parou de trabalhar ao teu favor. Porque esse que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Deus ele não te abandona e te deixa de lado. E fica em silêncio e você como filho ficou lá abandonado. Não. Deus ele está trabalhando, mas nós temos que saber o porquê que Ele está trabalhando. Qual é o motivo. E o porquê que Deus se calou. O que nós precisamos entender é que o homem ele faz planos, mas a resposta vem da boca de Deus. E a segunda coisa que eu preciso entender é que o silêncio de Deus já é uma resposta para mim e para você. O silêncio de Deus já é a voz de Deus dizendo: meu filho e minha filha, não vá para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Fique aonde está.
Porque nós estamos no meio de um deserto, com a ausência de voz de Deus, Deus não fala. Aí você fala, quer saber, eu estou cansado, eu vou fazer aquilo ali mesmo, eu vou fazer isso aqui mesmo, não, eu vou para lá mesmo, não, eu vou para cá mesmo. Se está silêncio, fique onde está. Porque Lamentações diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio. O que significa aguardar em silêncio? Aguardar quieto. Fica onde você está, aguarda aí. Porque se Deus se calou, não se manifeste. Quem é você? A Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. Mas, como disse o apóstolo Lino lá no café, e esta revelação, eu caminho com ela há muito tempo, e tinha que ter falado. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não vou confiar no meu irmão, senão eu sou maldito. Tu tem que confiar no teu irmão, sim. E o teu irmão tem que tomar vergonha e ser bênção para você. Senão a igreja, eu não vi na igreja, sim ou não? Se eu não posso confiar no meu irmão, caminha comigo, está do meu lado, você é um traidor, meu irmão, ele vai se ver com Deus. Mas eu confio. Ai dele se ele fizer alguma coisa comigo. Deus pega ele, sim ou não? Então a Bíblia não está dizendo maldito é aquele que confia no irmão. Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua própria força. Isso significa maldito é você que confia em você mesmo e faz do teu braço a tua força. Sim ou não? Então o que acontece? Você vive o silêncio de Deus e fala assim, eu sou forte. Maldito é você que está confiando em você mesmo. E você pega, Deus está em silêncio, mas eu sei fazer, eu faço e aconteço, eu que sei mesmo, então eu vou lá fazer. Cuidado. Se Deus está em silêncio, fica tu em silêncio, fica onde está, fica quietinho. Porque maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua própria força. Tem gente confiando mais nele mesmo do que em Deus. E Deus o que faz? Abate o soberbo. Então, querido, eu confio em você, ovelha amada, e sempre vou confiar. Se você me trair, não posso fazer nada. Porque Deus não está levantando apenas uma geração de líderes que perdoa, mas Deus está levantando uma geração de pais que não se ofende. Você pode fazer, mas eu não vou me ofender, porque o meu coração é de pai. Meu coração não é apenas de líder, meu coração não é de empresário, de máquina, meu coração é de pai espiritual. E se você fizer, eu não vou me ofender, porque meu coração está tratado. Mas Deus vai fazer com que outros venham, e a obra vai continuar. Então, querido, se Deus está em silêncio, primeira coisa, Deus está trabalhando, Ele não está inativo, Ele não está paralisado. Segunda coisa, quando Deus está em silêncio, fique aonde está. Deus está dizendo, filho, eu estou operando, eu estou planejando. Aguarde, espere, fique aonde está. Porque o silêncio de Deus já é uma resposta para nós. Dizendo, fique aonde você está. E quando nós entendemos isso, nós temos êxito. Nós muitas vezes não tomamos decisões que não era para ser tomada. Mas tem gente confiando na sua própria força. E fazendo do seu braço a sua força. Tem gente, querido, que está sendo abatido por Deus, porque tem falado, eu sei o caminho, eu faço acontecer, eu sei fazer, e vai, enquanto Deus está em silêncio. Quando nós saímos do trono e deixamos Ele se assentar no trono, Ele governa a nossa vida. Mas tem gente falando assim, Senhor, sai do trono que esse trono é meu, sai para lá que o trono é meu. Aí o Senhor fala, você quer? Eu saio. Sai mesmo. Aí vai lá, se assenta, igual o rei Davi lá na minissérie. Aí pega o cetro. Aqui, ó. Deus está falando, maldito é você que confia em tu mesmo, meu irmão. Tu vai ser abatido porque é soberbo. Mas cada dia mais eu tenho orado, Senhor, o trono teu está vazio, para que o Senhor se assente toda manhã, toda tarde, toda noite, todo dia. Tu és o meu pastor, tu és o pastor do meu coração, em ti eu confio.
Eu sei que mesmo no silêncio, o Senhor não parou de me amar. Mesmo no silêncio, o Senhor está me dando uma resposta. Filho, fique quietinho aí onde você está, porque eu tenho preparado o melhor da terra para você. Filhinho, fique quietinho, porque a tua hora vai chegar. O melhor não está por vir não, o melhor já chegou para você, porque em breve eu me levantarei ao teu favor. Fique aonde está. O silêncio de Deus é bênção para mim e para você. Às vezes a gente se coça, né? Meu Deus, mas Deus não fala, e dá aquele nervoso, aquela aflição. Mas é tão gostoso viver com Deus, querido. É tremendo demais. Às vezes eu falo para minha esposa assim: meu Deus, o negócio está estreito. Eu não estou conseguindo ouvir a Deus. Eu falo: Senhor, tu está trabalhando. Eu sei que o Senhor está planejando. Eu vou ficar quietinho, eu vou ficar triste porque eu não estou vendo tua voz, Senhor, mas eu vou esperar. Mas em tempo, meu irmão, a voz brada, sabe, entra no teu espírito. Meu irmão, até defunto tem que ressuscitar, não tem jeito. É assim que Ele faz. Então, não espere Deus ficar falando muito no teu ouvido e você não ouvir, não dá crédito, nada. Deixa quando Ele vir falar, você tomar uma posição de uma vez por todas. Fica cobrando que Deus fala, mas quando Ele fala, tu também não ouve. Então Ele está em silêncio, deixa Ele em silêncio. Porque Ele sabe o que faz, amém? O que entendemos também, que muitas vezes, nós nos precipitamos. Orações que nós fazemos, e muitas vezes não são respondidas. Deus está em silêncio. E muitas vezes nós estamos nos precipitando. Quando você orar alguma coisa, Deus ouviu. Quando você orar, deixa diante do altar de Deus. A Bíblia fala até das repetições vãs. Por isso que eu sempre digo, quando nós somos intensos, meu irmão, não precisa de muito blá blá blá. Quando você é intenso, você entra na presença de Deus, fala: meu Deus, eu coloco diante de ti agora, de todo o meu coração. Você entra com intensidade na presença dEle. E quando você coloca diante do altar, está colocado, meu irmão. Mas Deus, pastor, não falou. Mas Deus não respondeu. Mas Deus não quer me ouvir. Mas Deus, querido, deixa Deus ser Deus. Seja a ovelha do pasto dEle. Ele é Deus, Ele sabe como faz o caminho, como trilhar. Nós queremos tomar o lugar de Deus. Então não se precipite. Se Deus está em silêncio, você está orando: pastor, já fiz N orações, nada foi respondido, Deus não ouve, eu não sei o que está acontecendo. Pastor, acho que o problema é você. Eu acho que o problema é a igreja. Acontece isso tudo. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Deus, Ele não deixou de ser Deus. E quando Ele está em silêncio, Ele está planejando algo. E você vai descobrir nesta noite que existem dois caminhos pela qual o silêncio de Deus vai ser desatado. Só tem esses dois caminhos. Amém ou não amém? Quando alguém na verdade, existe essa ausência de voz profética. Essa ausência, ela, muitas vezes, como eu falei, machuca a gente e a gente fica um pouco apavorado. Mas existe uma coisa. Quando a ausência dessa voz profética, como eu ouvi aqui em Abacuque não conseguia ouvir a Deus. Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu vou clamar, o Senhor não vai me escutar? Essa ausência de voz profética, ela pode ser porque nós estamos fora do propósito divino. A todas as vezes que Deus levantou os seus profetas, todos os profetas na Bíblia, os pequenos profetas e os profetas maiores, todos eles foram levantados no intuito de trazer uma palavra de Deus para o povo naquele tempo. Então esse profeta entrava na presença de Deus, absorvia a palavra profética e ia levar para o povo. Mas nesse momento, houve momentos em que a voz de Deus não vinha, em que não havia respostas. E aqui nós vemos que por causa do pecado, Deus, ele se calou. E Deus estava planejando um juízo para Judá.
Eu quero dizer que quando nós fugimos do propósito, pela qual Deus nos vocacionou, pela qual Deus tem para nós, nós estamos sujeitos a viver o silêncio de Deus. E esse silêncio que Deus tem, talvez não seja porque Ele está preparando uma bênção para você. Esse silêncio de Deus pode ser um juízo que vem para nos consertar. Foi o que aconteceu com o profeta Abacuque. Até quando te clamarei eu, e tu não me responderás, não me escutarás. Gritar-te-ei violência, e não me salvarás. Isso significa que o cálice de Deus, ele transborda. Então, querido, quando o silêncio de Deus bater a porta, saiba de duas coisas. Primeira, ou Deus está trabalhando para trazer a bênção, ou Ele está trabalhando para trazer o juízo. Pastor, mas por que o juízo? Por causa do pecado, por causa da iniquidade. Deus corrige o filho que ama. Sim ou não? Se você tem um filho, você vai corrigir, porque você o ama. E da mesma forma Deus nos corrige porque Ele nos ama. Então Deus muitas vezes está em silêncio, nos preparando para que venhamos passar por um juízo. Então nós precisamos entender, se a nossa vida não está no propósito de Deus, nós estamos sujeitos a passar pelo silêncio de Deus, e a resposta desse silêncio ser um juízo. Quando nós olhamos para a vida do profeta Jonas, todos aqui conhecem a história. Jonas foi um homem que fugiu diante da face de Deus. Deus mandou ele para Tarsis, para Nínive, ele foi para Tarsis. Ele mudou a rota e fugiu diante da presença de Deus. O resultado disso foi que o barco balançou, foi toda aquela tribulação, até ele ser jogado no mar. Isso significa, querido, que muitas vezes, eu e você, podemos fugir do propósito. Aquilo que Deus colocou na sua mão, é para você fazer, é para você trabalhar, é para você não fugir daquilo que Deus colocou na sua mão. Pastor, o que é? Na igreja pode ser onde for. Se Deus mandou pregar para o teu vizinho que está cobrando de você, não fuja do propósito. E muitas vezes Deus se cala, aí nós entramos na presença de Deus, como pedintes, e queremos pedir, falar, e Deus me abandonou, e eu quero Deus, e Deus não vem. Aí quando Deus abre a boca e para o silêncio, Ele fala assim: meu filho e minha filha, eu estou aqui, estou velando pela tua vida, velo pela minha palavra para fazer cumprir, não te desamparei, não te deixei, mas por que tu fugiu do propósito? Então, querido, o silêncio de Deus pode ser o prenúncio de um grande juízo. Aquela nação de Judá sofreu tanto, que a nação dos caldeus era tão terríveis, quando entraram, diz a Bíblia que eles foram exterminados como gafanhoto, meu irmão. Os caldeus passaram por cima, levaram despojos, acabaram com a nação de Judá. E eles sofreram antes disso um silêncio de Deus. Mas por que, pastor, sofremos o silêncio? Porque pode ser resultado de fugirmos do propósito divino. Não fuja daquilo que Deus pediu para você. Não seja um Jonas. Se Deus mandou para um lado, vai para aquele lado. Se Deus mandou ir para aquele lugar, vai para aquele lugar. Se Deus mandou ficar, fica naquele lugar. Se Deus mandou evangelizar, evangeliza. Se Deus mandou pregar ali, prega ali. Se Deus mandou falar com o vizinho, fala com o vizinho. Se Deus mandou você trabalhar na igreja, trabalha na igreja. Porque fugir do propósito pode ser prenúncio de um grande silêncio de Deus. E nesse silêncio Deus vai trazer a correção. Então quando você estiver no silêncio, antes que venha o juízo, você já pode se levantar e dizer: Deus, eu sei que eu tenho errado contigo. Você gosta de passar juízo? Gosta? Eu não gosto. Então, se você sabe que o silêncio pode ser um prenúncio para o juízo, você já se levanta e fala: meu Deus, me perdoa. Eu estou voltando ao propósito, porque eu não quero juízo, nem correção sobre a minha vida. Amém? Segunda coisa e última,
Silêncio pode ser, Cassiane aí, né? Deus trabalha para aqueles que nele esperam, Deus trabalha, está trabalhando. Está em silêncio, está trabalhando. Por que, pastor, que Deus entra em silêncio? Primeiro que Deus fala aquilo que precisa, não fala demais. Segundo que quando Deus entra em silêncio, Ele está ensinando você a esperar. Ele está ensinando você a confiar. Quando Deus entra em silêncio, Ele está adestrando a sua vida, para que você aprenda a depender dEle. Quando Deus entra em silêncio, é porque realmente Ele quer te entregar algo. Mas esse algo só vai se você passar por essas características. Existem os requisitos pela qual Deus nos entrega essa bênção. Porque a Bíblia diz que Ele não dorme, Ele trabalha. A Bíblia diz, o salmista diz, em paz eu me deitarei e dormirei, porque o Senhor é a minha segurança. Então até mesmo quando você está dormindo, Deus está trabalhando ao nosso favor. Você imagina você tirando aquele sono, veio do trabalho, está cansado, estava com o filhinho, com a esposa, glória a Deus. Aí você se deita na cama, vou dormir agora. E você dorme e ronca e tudo aquele negócio. E Deus está olhando para você e trabalhando ao teu favor. Enquanto você descansa, dorme demais, às vezes até dorme até, passa do horário. E Deus está trabalhando ao teu favor. Então Deus nos prepara. Só que eu queria te dizer algo aqui, que ainda que Deus esteja em silêncio, escuta essa, ainda que Ele esteja em silêncio, a Bíblia diz que o Espírito de Deus geme com gemidos inexprimíveis junto ao Pai. Aonde está o Espírito Santo? Dentro de nós. Deus está lá em silêncio, não quer falar. Mas para você ver como você está seguro, o Espírito Santo dentro de você não está em silêncio. Ele está gemendo com gemidos inexprimíveis junto ao Pai. O Pai está em silêncio, mas Ele está gemendo por você. Amém? Glória a Deus. Dê um aplauso a Ele em nome de Jesus. Espírito Santo, obrigado. A partir de hoje vai ser fácil viver o silêncio de Deus. Quando Deus entrar no silêncio, fala, opa, estou me corrigindo, me consertando, não quero passar juízo. Aí você fala, agora estou fiel, estou bem, me consertei, entrei na aliança e no conserto. Voltei ao propósito. Aí Deus continua em silêncio, você fala, então agora Deus está trabalhando para me abençoar. Porque o silêncio é sinal de que Deus está adestrando a gente para aprender a confiar. Imagine comigo Deus criador dos céus e da terra. E uma vez Ele se cala para contigo. Por que se desesperar? Por que sair fora da nossa normalidade? Isso mostra que muitas vezes ainda somos imaturos para com o Pai. Existem filhos que quando você olha, ele já entende a mensagem. Eu olho para a Nicole, ela entende o que eu quero dizer. Eu olho para o Natan, ele não entende nada, mas tudo bem. Amém ou não amém? Só Jesus na causa. Mas, continuando, Deus ele tem que olhar para você e você falar, papai, entendi a mensagem, está firmado. Sabe por que Ele entra no silêncio? Porque estamos imaturos. Porque você não confia plenamente. Deus fala, me calei, não quero saber, eu quero que você cresça, aprenda a confiar em mim. Eu sou Deus e ponto final. Ele não é Deus, Ele não te criou, não é criador dos céus e da terra. Olhe para os céus e da terra, querido. Para que se desesperar? Por que não confiar? Por que perder as esperanças? Então Deus, quando Ele se cala, que Ele está falando, filho, eu estou ensinando você a aprender a confiar em mim. Eu vou te mostrar na Bíblia agora, debaixo de uma revelação que Deus nos deu, de como Deus trabalha ao nosso favor.
Escute comigo, veja, corra aqui comigo isso. Quero que você pegue toda a revelação, para a gente terminar. Aleluia. O último profeta foi Malaquias. Quando você pega o Antigo Testamento, você pega o livro de Malaquias, o último profeta que se levantou e profetizou. Para os estudiosos da Bíblia, sabe que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, existe uma página em branco. Em qualquer curso, seminário, alguma coisa, existe uma coisa chamada período interbíblico. Que isso mostra que mais ou menos 400 a 450 anos foi o período em que Deus se calou. Entrou em silêncio. Venha comigo. Quando eu olho para isso, eu olho o último profeta do Antigo Testamento, profetizou, mas a profecia de Malaquias nos deu uma grande direção. Durante 400 anos, depois de Malaquias, ia ter uma ausência da voz de Deus no meio do povo. Alguns dizem que Deus sim falou com os profetas, mas calou a boca dos profetas, para que os profetas não passassem para o povo. Os estudos dizem tantas coisas, mas a conclusão é que a mensagem não chegou no povo. Então dá na mesma. Amém ou não amém? Então, entendendo que de Malaquias, ele profetiza uma coisa. Malaquias diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando ele fala aqui e enviar o profeta Elias, Elias estava morto, ou melhor, foi tomado para o céu numa carruagem de fogo. Elias não viria novamente para a terra, porque havia subido assunto aos céus. Elias não viria em carne e osso novamente para a terra. Então a Bíblia estava dizendo quem era aquele que preparou o caminho para o Senhor. João Batista. Então Malaquias estava profetizando que João Batista viria na mesma unção de Elias, porque Elias foi o profeta do tempo, e que João Batista ele viria preparando o caminho, e a mesma unção que Elias teve, essa unção viria em João Batista para preparar o caminho do Senhor. Então, de quando Malaquias profetizou até o tempo em que João Batista apareceu, foram mais ou menos 400 a 450 anos, em que não havia profeta, em que não havia voz profética no meio do povo. Isso significa, o povo viveu o silêncio de Deus. Aí João Batista pisa na terra. Aí se cumpre o que Malaquias havia profetizado. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes do Senhor pisar na terra, viria preparar o caminho, quem? João Batista, na mesma unção de Elias. Então ele pisa na terra, João Batista, e começa a preparar o caminho, preparar o povo, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele vai andando, pregando, chamando o povo ao arrependimento. Agora imagine comigo, de Malaquias até João Batista, praticamente 450 anos, sem ter profeta, sem o povo ouvir a voz de Deus. Mas eu quero te dar uma grande resposta nessa noite. Quando Deus se cala para nós, que estamos debaixo do propósito, Deus está preparando a nossa vida, debaixo de aliança, debaixo de confiança,
restaurando a nossa esperança para que Deus venha colocar algo na nossa mão. O silêncio de Deus é uma resposta para nós. Que Deus está pedindo para a gente, fique no meio do caminho, fique no mesmo lugar, porque Ele está preparando algo para nós. Quando Deus cala os profetas, e Malaquias aqui profetiza, e depois de 450 anos, entra João Batista preparando o caminho. Após João Batista pregar o arrependimento, diz a Bíblia, que nos dias do rei Herodes, vinha nascendo Jesus, o Messias. Isso significa, depois de 450 anos, Deus estava trabalhando em prol do povo. O povo podia falar, Deus não responde, Deus calou os profetas, a ausência de voz profética no meio do arraial. Mas enquanto o povo falava, enquanto não tinha voz profética, Deus nos céus estava trabalhando. E quando veio a resposta, veio de uma vez a resposta de, no tempo do rei Herodes, um tempo de aflição, um tempo de violência, um tempo de matança. Naquele tempo, Deus trouxe a resposta do silêncio. E a resposta do silêncio de Deus, depois de 450 anos, se chamava o Messias, se chamava Jesus, nascendo no meio do povo e dizendo, eu sou a resposta da voz de Deus. Aplauda mesmo. 450 anos. 450 anos. Por isso, quando Deus se cala, se cale também. Não queira. Faço da minha força o meu braço a minha força, e vou em frente. Porque Deus, Ele sabe trabalhar. Deus podia ter, nesses 450 anos, levantado profetas. Deus ficou em silêncio. Você já ficou um mês vivendo o silêncio de Deus? 2 meses? Você imagina 450 anos vivendo o silêncio de Deus. Aquele povo que era acostumado a ter profetas no ouvido dele o dia inteiro. Vê quantos profetas tem na Bíblia. E de repente, Malaquias fala, eis que o Senhor disse que vai enviar um anjo, que vai abrir o caminho, que vai preparar o caminho, vai vir na mesma unção de Elias, mas ninguém entende. Mas aquilo gera uma expectativa e aponta para algo que Deus ia trazer como respostas. E a resposta do silêncio de Deus, após 450 anos, foi o próprio Messias, foi Jesus. E quando ele veio, aonde que ele nasce? No tempo do rei Herodes. Um tempo de aflição, um tempo de matança, um tempo de opressão para Israel, um tempo de opressão para os judeus. E no meio daquela opressão, onde ninguém acreditava e falava, onde está a voz de Deus? Não apenas nasce a voz de Deus, mas Deus vem habitar no meio de nós e levanta Jesus, e Jesus é a voz de Deus para nós. Oh, aleluia! Ele veio do céu. Eu não vou mandar recado, eu vou habitar no meio deles. E ele veio depois de 450 anos, mostrando que silêncio de Deus tem resposta sobrenatural. Deus falou assim, acho que eu vou levantar um profeta. Não, vou levantar um profeta, sabe o que eu vou fazer? Eu vou descer e vou habitar no meio deles. E eu vou ser a voz no meio deles. E levanta o Messias, Jesus, o Salvador do mundo, para ser a voz no meio do povo. A Bíblia diz que desde a antiguidade não se viu, com o ouvido não se ouviu, e não desceu ao coração do homem, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Querido, Deus está em silêncio, mas Ele está trabalhando para aqueles que nele esperam. Silêncio de Deus significa, eu estou aprimorando a tua esperança, a tua confiança em mim. Porque quando eu paro, eu estou trabalhando, não estou à toa. E quando eu estou trabalhando é para trazer resposta de verdade. Então espere o meu silêncio, porque uma vez que ele se calou, 450 anos depois, ele trouxe a resposta das respostas, que foi o próprio Messias. Então, querido, no meio do silêncio, fique em silêncio. Aguarde onde você está, porque Ele traz respostas
sobrenaturais para cada um de nós. Quando você se deparar com esse silêncio, aprenda que Deus está preparando a sua vida para viver o melhor que Deus tem para você. Quando nós entramos na prova, entre na aliança e no conserto, para que você saia e não sofra o juízo. Mas silêncio de Deus é sinal de resposta para o seu povo. Saiba aguardar, porque quando Ele falar, quebrar o silêncio, a resposta será de salvação, como foi o Messias. Porque quando o silêncio de Deus for rompido, e isso vai significar resposta de salvação. Porque quando o silêncio de Deus se rompeu, Ele estava anunciando o Messias, anunciando Jesus, nascendo no tempo do rei Herodes, de grande aflição sobre o povo. Quando o silêncio de Deus se romper sobre os céus da tua cabeça, será uma resposta de redenção, de salvação, de renovo, de restauração. Diga a Deus: eu já sei o propósito do teu silêncio. Eu vou respeitar o teu silêncio, porque eu sei que o Senhor está se preparando para enviar dos céus algo para mim, que pode me surpreender. Quero profetizar sobre a tua vida a intensidade do Espírito, para que você entenda isso, que no silêncio de Deus você descanse, porque a Bíblia diz que um dia é como 1000 anos. Deus, em 3 dias, Ele pôde mudar a história da humanidade. O que Ele não pode fazer por você nos próximos minutos, em 3 dias, Ele fez com que Jesus morresse, ressuscitasse, subisse assunto aos céus e resgatasse a minha e a tua vida. O que Ele não pode fazer nos próximos minutos, Deus é intenso. Não se preocupe, o silêncio de Deus, aguarde, porque Ele tem resposta para você. Quando Ele se calou, Ele trouxe a resposta, não apenas uma voz, mas Ele veio habitar e ser a própria voz no meio do povo. Receba essa palavra na tua vida.